No último vídeo, eu prometi contar como resolvi inseguranças que eu carregava desde a minha infância, problemas que impactaram no meu desenvolvimento, relacionados ao tipo de mentalidade que é o mindset fixo. Eu sou uma pessoa de mindset fixo e eu cresci numa família e numa escola com esse mesmo tipo de mentalidade, que, como eu expliquei em outros vídeos, é o jeito que quase todo mundo funciona. Eu sou exemplo clássico de como elogios e rótulos bons são capazes de afastar uma criança do aprendizado. Eu fui uma criança rotulada como inteligente. Eu não sei bem como isso começou. Eu competia por medalhas no Fundamental 1 e no Fundamental 2 eu tentava estar sempre nas primeiras turmas, porque na minha escola as crianças eram separadas por notas. E por trás de uma criança aparentemente feliz e realizada por ser inteligente e ter bons resultados, se escondia uma criança insegura e com baixa autoestima, que pensava sempre que a qualquer momento alguém iria descobrir que não era inteligente de verdade. Nunca ninguém imaginou o que acontecia nos bastidores. Eu não tinha como objetivo aprender e estudar para melhorar e aumentar a minha inteligência. O meu objetivo era provar que aquele título de inteligente era merecido. Como quase todas as crianças, eu queria provar minhas capacidades e ser reconhecida por elas. O problema, e eu não sei se você vai acreditar, é que eu sempre tive muita dificuldade de concentração. Muita mesmo. Uma criança com dificuldade de se concentrar assiste aula, lê e percebe que não entendeu muita coisa, que todo mundo aprendeu menos ela. Então, para uma criança desconcentrada e com mindset fixo, isso é sinônimo de fracasso. Significa perceber um defeito e, portanto, é natural que ela não goste nada disso. Então, por causa dessa minha dificuldade de concentração, eu não me sentia motivada a aprender nas aulas e nem a estudar no meu dia a dia. Eu passei minha infância associando livros à chatice e à obrigação. Na minha fase escolar, eu nunca li um livro por prazer ou para buscar conhecimento. Mas como uma boa criança de mentalidade fixa, já rotulada como inteligente, eu precisava sempre confirmar. E a gente prova nossa inteligência no ambiente de mindset fixo tirando notas altas. Então, o que funcionou para mim até o Fundamental 2 foi estudar de última hora o caderno que meus amigos emprestavam com a matéria anotada e resumida. Era o jeito que dava certo. E eu conseguia tirar notas altas, sem aprender de verdade. E assim eu tinha sucesso em manter o rótulo e a admiração das pessoas que me cercavam. Agora pensa comigo, como alguém pode ser inteligente sem ler, sem gostar de livros, sem estudar, sem aprender de verdade? Ninguém nasce sabendo, certo? O que significa ser inteligente? Eu só descobri que tinha dificuldade de concentração quando eu já era psiquiatra, acredita? E eu entendi que isso era o que tornava tão desconfortável o aprendizado. E eu pensei, nossa, descobri por que eu tenho tanta dificuldade. Aí eu me rotulei, talvez com um rótulo ainda pior, porque era a desculpa que eu precisava para não me esforçar mesmo. Afinal, eu tinha identificado um problema que eu não tinha culpa de ter. Vou te contar outro problema que enfrentei por causa do meu mindset fixo. De novo, eu não sei como começou. Não lembro. Deve ter sido por causa de alguma coisa ainda na minha infância. Alguma dificuldade, talvez um desempenho pior em comparação aos colegas, ou recebi uma crítica, não sei. Mas minhas lembranças começam partindo da certeza de que sempre fui travada em inglês. Que eu tinha certeza de que eu nunca iria destravar. E aprender línguas tornou-se uma tortura para mim. E esse rótulo ruim, esse defeito, numa criança de mindset fixo, causa muito desconforto. A gente quer fugir, porque ninguém quer mostrar para os outros que é ruim alguma coisa. Porque no mindset fixo, defeito nos afasta do sucesso e da admiração das pessoas. Eu lembro que na sexta série do ginásio, quando a professora escolhia um aluno para conversar em inglês, eu derrubava um objeto, fingia que caiu e eu me escondia debaixo da carteira para a professora não me escolher. Na minha adolescência, minha mãe tentou me matricular numa escola de inglês. E eu precisei fazer um teste para avaliar meu nível de conhecimento. Eu fui tão mal que isso reforçou minha certeza de que eu era mesmo péssima. Então eu dei uma desculpa e não frequentei o curso.
mas eu precisava melhorar. Então, há uns 10 anos, eu chamei uma professora particular. Era só eu e ela, não tinha mais ninguém para me julgar. Mas mesmo assim, no dia em que ela me pediu para falar inglês, eu disse: eu não vou conversar inglês, eu não consigo e ponto. Como vou te ensinar então? Quero aprender gramática e vocabulário usando livros, mas eu não vou falar inglês com você. Eu cheguei aos meus 35 anos, antes de começar essa transformação toda, muito insegura, muitas vezes sentindo a autoestima baixa, com ideias de ser uma farsa, com medo das pessoas que me admiravam descobrirem que eu não era inteligente de verdade, apenas alguém que teve sorte e fingiu muito bem. Eu tinha inveja de quem lê, de quem aprende, é culto, fala muitas línguas. Eu sentia inveja e lamentava não ter nascido com esses dons. Eu vivia em conflito, eu até queria e tentava estudar, mas sempre me sentindo mal, sempre encarando estudar como um fardo. E quando eu percebia que não entendia ou não aprendia do jeito que eu julgava ser o jeito de aprender de alguém inteligente, eu dizia para mim mesma: viu? Viu como você tem dificuldade? Viu como você não é inteligente de verdade? Bom seria ter nascido boa nisso, porque daí eu aprenderia com facilidade. E então chegou o dia em que eu conheci os dois tipos de mentalidade. Foi como se uma neblina sumisse e eu pudesse enxergar as coisas como realmente são. Eu entendi que sou péssima em inglês não porque nasci ruim em inglês ou estou predestinada a ser ruim para sempre. Eu falo mal inglês porque eu não estudei, não me dediquei e não pratiquei. Simples assim. E eu entendi que não estudei e fugi não porque não tenho capacidade, mas porque eu tenho um mindset fixo. Eu entendi que não gostava de livros, não sabia estudar, sentia desconforto ao aprender coisas novas, não porque nasci sem habilidade para o estudo, ou porque tinha dificuldade de concentração e por isso não sentia prazer, mas porque eu tenho um mindset fixo. E por isso, o meu prazer depende de resultado e confirmação de rótulos bons. Vamos me usar de exemplo. Se eu fosse uma mãe ou uma professora de mindset de crescimento que identificasse na Viviane criança desinteresse em leitura, dificuldade no estudo e resistência às aulas de inglês, o que eu poderia fazer de diferente? Eu mostraria a essa criança que sim, ela é muito ruim em inglês hoje e tem mesmo muita dificuldade de se concentrar, mas que essas dificuldades não são sinal de fracasso, são apenas pontos de partida e que eu, como mãe ou como professor, estou aqui para ajudá-la a partir desse ponto e dar um passo em direção à melhora. Mas antes disso, a Viviane criança perceberia na forma como eu ensino, como eu converso ou elogio as crianças, que eu valorizo e admiro o processo, o esforço, o desenvolvimento. Ela perceberia que com afeto, dedicação e técnica, o único resultado possível é melhorar, e que cada passo conquistado seria o real motivo de orgulho e de satisfação. Ela saberia que não está sendo julgada por ser ruim e não está predestinada a continuar no mesmo nível de competência. Ela aprenderia que o único objetivo de uma escola deveria ser ensinar as crianças a amar o aprendizado e a serem viciadas em aumentar o seu conhecimento. Que a inteligência não é algo que nos define, não é algo estático, fixo, mas sim uma habilidade que se pratica e pode sempre crescer. E que não estamos aqui competindo com amigos, com colegas ou irmãos, como sentimos que estamos. Que todos que são melhores do que nós em alguma habilidade não deveriam ser uma ameaça para nossa autoestima, mas sim deveriam ser nossos parceiros que nos ensinam e nos ajudam a crescer. Certamente a Viviane criança enxergaria tudo de uma outra forma e, com a ajuda certa, desenvolveria prazer em ler, em estudar e em praticar inglês. Não pense você que eu estou lamentando ou reclamando. Quase todo mundo tem mindset fixo e ninguém tem culpa disso. Se eu fosse mindset fixo, sem entender um mindset de crescimento hoje, eu estaria lamentando e procurando culpados. Mas o objetivo com todo esse aprendizado é enxergar tudo que tenho hoje como meus pontos de partida e agradecer cada nova oportunidade de arregaçar as mangas e buscar aprender e melhorar. E hoje eu leio e estudo com muito prazer. Eu ainda tenho dificuldade. Às vezes desanimo, volto a sentir desmotivação,
Mas a diferença é que agora eu sei o real motivo. Eu sei que me sinto mal porque tenho um mindset fixo. Pensar como funcionaria uma pessoa de mindset de crescimento nos meus pontos de partida me dá fôlego e cada vez mais rapidamente me ajuda a entender e a reagir de uma forma mais parecida com eles, ou seja, mais produtiva. Eu não deixo minhas características inatas me impedirem de fazer mais nada. Elas são apenas um detalhe que eu preciso olhar para traçar estratégias mais eficazes para seguir em frente. Espero ter te ajudado. Pense se a sua mentalidade fixa te impediu de crescer em algo que você sempre desejou ser boa. E compartilhe esse vídeo para ajudar mais mães a ter esse fantástico insight.